56. Nós temos aí pelo menos 3 perícopes. E a nossa proposta em Marcos é nós analisarmos Marcos de uma forma panorâmica. Então a gente está analisando porções maiores da Escritura. Então eu preciso aí da sua atenção, porque é uma porção um pouco maior da Escritura. Marcos, capítulo 6, verso 30 até o verso 56. Esperar você achar. Nós vamos mais uma vez a Deus em oração. Quando você achar. Marcos, capítulo 6, verso 30 até o verso 56. Até o final do capítulo 6. Marcos 6,30. Nenenzinho está querendo participar, né, gente? Bom demais. Todos acharam? Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez? Senhor Deus, nós adoramos ao Teu nome. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Porque o Senhor é o único digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Nós estamos agora, Senhor, na Tua presença. Nós estamos sentados aos pés da Tua palavra. E nós pedimos para que o Senhor fale conosco. Senhor, que a Tua palavra gere vida em nós. Nós cremos, Senhor, que a Tua voz é geradora de vida. Nós cremos que no princípio disse Deus, haja e ouve. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale, haja vida em nossos corações, que o Senhor fale, haja amor ao Senhor, que o Senhor fale, haja obediência em nosso coração, que o Senhor fale e haja temor do Senhor em nosso coração. Fale conosco, Senhor, nos transforme pela Tua palavra. Nós estamos aqui, nós carecemos do Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, é nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso, bendito Salvador. Amém. Fale conosco. Meus irmãos, eu quero fazer um pouquinho diferente hoje. Na verdade, eu já tenho feito isso em Marcos, né? Eu tenho lido à medida que eu exponho, porque eu não quero que você tenha spoiler. Eu quero que você comece a olhar a história e compreender a história na medida que ela se desenrola. Então eu quero só ler primeiro os versos 30 e o verso 30 e 31, e eu quero dar um panorama de tudo que está acontecendo aí até Marcos 6. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler Marcos 30 e 31 apenas, 6, 30 e 31, e a gente vai dar um panorama de tudo que está acontecendo até aqui, e a gente vai continuar da história daí para frente. E Marcos 30 e 31 fala de um retorno da missão que os discípulos tinham sido enviados. Marcos 6, verso 30 e 31 diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Está acontecendo aí o seguinte, os apóstolos eles estão voltando, e eles voltam para Jesus empolgados. Olha o que diz o verso 31. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que eles tinham feito. Eles tinham feito quando? No começo do capítulo 6. No verso 6, o Senhor Jesus envia os apóstolos. E o que nós vimos 3 semanas atrás, quando nós consideramos a última perícope, né, porque a gente parou para o Natal, a gente teve uma mensagem sobre o Natal. Nós paramos para o Ano Novo e tivemos uma mensagem sobre o Ano Novo. Mas 3 mensagens antes, nós estávamos exatamente em Marcos capítulo 6. E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que o Senhor Jesus enviou os discípulos. E nós vimos algo muito interessante. Porque parece que tinha uma quebra na história. Vocês acompanhem comigo essa quebra. Olha só. O Senhor Jesus, lá em 6,6, ele envia os discípulos. Jesus percorreu, Marcos 6,6. Jesus passou a percorrer todos os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou eles de 2 a 2 e deu-lhes autoridade. Beleza, Jesus envia eles. E o envio deles está até o verso 12. Olha aí, o verso 12 diz o seguinte: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram demônios, ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Então o Senhor Jesus envia no versículo 6, 7,
eles fazem o que o Senhor Jesus mandou eles fazerem no versículo 12 e agora eles retornam no versículo 31. Então, o Senhor Jesus envia, eles fazem o que o Senhor Jesus enviou eles para fazer e eles retornam. Estaria acabado a história. Só que tem uma história no meio. E a gente não entende por que tem essa história no meio. É o que nós vimos na outra semana, né? Você está acompanhando aí. E a história é a história da morte de João Batista. E a gente não entende. Por quê? Porque tem missão. O Senhor Jesus, primeiro, do verso 6 ao verso 12, o Senhor Jesus envia. Do verso 30 a 31, eles retornam. Jesus envia, eles retornam. Mas no meio tem a história de a morte de João Batista. Por que Marcos bota a história da morte de João no meio? E o que nós vimos é que isso tem algo a dizer pra gente. Nós temos missão. E no meio da missão, nós temos morte. O que os discípulos deveriam pregar? Arrependimento. O que João pregava? Arrependimento. Qual foi o fim de João Batista? Morte. O que os discípulos devem esperar? Morte. Meus irmãos, nós falamos aqui, né? Nós entramos na fé cristã por meio do sepultamento. Como que alguém quer seguir Jesus? Como que ele começa na caminhada? Batiza, morte. E nós vimos então que o caminho do discípulo é um caminho de morte. Que nós seguimos a Jesus. Nós ganhamos a vida em Jesus. Mas nós também perdemos a vida em Jesus. Porque para o discípulo pouco importa a vida, desde que Cristo receba a glória. Nós vimos algo escandaloso aí. Nós vimos que a missão do discípulo, que difere o discípulo da multidão, é que o discípulo está pronto a dar a própria vida, como João deu. E a pergunta é, nós estamos? Só que o que é maravilhoso da continuação da história é que não há só morte, a provisão e o cuidado de Deus também. Duas coisas nós podemos esperar da nossa missão. Missão, mas também tem o sustento, tem um cuidado de Jesus. E é isso que a gente vai ver nos próximos, na nossa perícope aqui. Nós vamos ver o cuidado de Jesus para com os seus. Então é isso que está acontecendo aí no Evangelho de Marcos. Nós temos Marcos começando o seu Evangelho com a tese, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Messias, Ele é o Salvador. E Jesus então faz o que nenhum de nós pode fazer. Jesus perdoa pecados, Jesus toca no leproso, o leproso é curado, Jesus anuncia o reino de Deus, Jesus ensina, Jesus cuida, Jesus transforma, Jesus tem oposição e Jesus vence a oposição por meio do seu poder, por meio da sua sabedoria. E Jesus agora começa a convocar, tem um passarinho aí, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ele foi. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos lá, para a gente entrar na nossa mensagem de fato. Está acontecendo aqui que o Senhor Jesus, ele não só instrui os discípulos, mas ele começa a ensinar o caminho e caminhar junto com eles. Ele chama os discípulos então fazem tudo e os discípulos voltam maravilhados. É o que está acontecendo aí no verso 30. Os apóstolos reuniram a Jesus e relataram tudo que tinham feito e ensinado. Eles tinham feito muita coisa, eles tinham ensinado muita coisa, e eles voltam felizes contando, Senhor, nós fizemos isso, os demônios se sujeitaram a nós, e o seu nome foi glorificado. E o que me chama a atenção é a bondade de Jesus. Os discípulos, eles não tinham tempo para comer, gente. Está vendo aí no verso 31? Havia tanta gente indo e vindo, mas tanta gente perto deles, que eles não tinham tempo para comer. Jesus não tinha tempo para comer. E os discípulos não tinham tempo para comer. Você sabe o que é isso? Você sabe que você trabalha tanto, e está tão engajado em tanta coisa, que você não tem tempo para comer, é tanta coisa. E aí Jesus, no meio da loucura da nossa vida, Jesus chama a gente para a gente descansar. Olha o que ele diz. Venham comigo para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Jesus promete descanso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Meus irmãos, o Senhor Jesus promete descanso para a gente. Ele diz lá em Mateus 11, 28 o seguinte, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A gente já começa o ano cansado, né? E o Senhor Jesus diz, venham. Onde você vai encontrar descanso? Você vai encontrar descanso nas férias? Você vai encontrar descanso em quê? Eu sou o descanso, o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo, você está cansado? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendam de mim que eu sou bom e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma.
pois o meu fardo é suave, porque eu carrego o fardo de vocês. O Senhor Jesus promete descanso. Em Hebreus diz que há um descanso para a gente. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus promete... Vamos para o outro lado para a gente descansar. Só que o que a gente vai ver, quando eles chegam para descansar, o que tem esperando eles? O que vocês acham que tem esperando eles? Outra multidão. Eles não tinham tempo para comer, porque a multidão estava se aglomerando. Aí Jesus, vamos descansar, vamos para um lugar deserto. E o Senhor Jesus sai de Cafarnaum e ele vai para um lugar deserto. Mas quando ele chega lá, já tem uma multidão. E o que a gente aprende nisso? Meus irmãos, que o nosso descanso não é aqui. Tá, você pode ter um pouquinho de tempo de descanso aqui. Vinícius e Andresa tiveram, né? Passearam bastante. Claro, a gente tem um pouco de tempo de descanso aqui. Mas o nosso descanso não é aqui. Os nossos descansos aqui, eles apenas apontam para um descanso que é eterno. Resta um descanso para o povo de Deus, porque Jesus é o nosso descanso. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai cansar mesmo. A nossa vida vai ser gasta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Viver cansa. Você não quer cansar, não? Morre. Na morte é descanso. Né? Pelo menos assim eu espero que haja para nós, que somos cristãos. Haverá, certamente, porque a Bíblia diz que resta um descanso para o povo de Deus e o nosso descanso é Ele. Mas viver cansa. Vinícius, vocês cansaram da viagem? Eles foram descansar, né, Andrezinha? Voltaram cansados. Porque esse é o paradigma da nossa vida aqui. Tudo que a gente faz cansa. Ir pra praia cansa. Tudo que a gente faz cansa. Ver Netflix cansa. Você já viu 30 horas de Netflix? Não, cansado. Porque tudo cansa. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por qual motivo você está disposto a se cansar? Você está disposto a deixar... Você fala assim, eu estou exausto. No final do dia, eu estou exausto. Por qual motivo? Por servir a Cristo ou por ver Netflix? Por jogar videogame o dia inteiro? Por qual motivo que você está disposto a se cansar? Porque, de fato, esse mundo há cansaço aqui. E tudo que a gente faz cansa, inclusive até as coisas que a gente gosta. Eu canso, pasmem disso aqui. Eu canso de ler. E o que eu faço? Eu leio para descansar. Eu canso de ler, gente. Eu tô lendo, canso. Nossa, tô cansado de ler. Deixa eu pegar um livro para descansar aqui. Vou ler uma ficção agora. Tudo cansa. Essas coisas cansam, mas nós estamos dispostos a cansar pelo quê? E os discípulos estavam cansados por servir no reino de Deus. E aí eles chegam e acontece a outra estrutura. E eu quero ler para você do verso 32 até o verso... Do verso 32 ao verso 33. Só o 32 e o 33. Quero ler com vocês. O que Jesus promete no verso 31? Vamos, olha só, verso 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não ter tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Gente, vem descansar, o Senhor Jesus promete. Verso 32 e verso 33, o que acontece? Então, eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Certinho, eles foram para o lugar deserto. Mas muitos dos que viram ele se retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram até lá antes. Olha o que está acontecendo. Jesus entra no barco para ir no lugar deserto. Quando eles veem que Jesus entra no barco, eles começam a correr. Multidão começa a correr desesperada na orla da praia. E o Senhor Jesus está vindo de barco e eles estão correndo desesperadamente. E quando o Senhor Jesus sai, do outro lado, verso 33, muitos que vinham retirados, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades, pessoas de toda a cidade afluíram e chegaram lá antes dele. Antes de Jesus chegar com o barco, tinha lá outra multidão de novo. Meus irmãos, isso é um pouco da sua vida como cristão. Você quer descanso, o Senhor Jesus, vem cá, vamos descansar. Aí Deus manda mais gente para a gente cuidar. Nós temos que cuidar de mais gente. Nós temos que servir mais pessoas. Olha só, no começo nós éramos X, agora nós somos X mais tanto, e agora a gente tem que cuidar das pessoas, então vamos nos desgastar, porque Deus manda mais pessoas para a gente cuidar. E esse é um pouco da nossa vida, né? E aí veio grande multidão. Agora eu quero que você acompanhe
o contraste que há. Então, olha só, o Senhor Jesus promete descanso. Quem estava esperando descanso? Quem estava esperando descanso? O Senhor Jesus e os discípulos. Todos eles queriam descanso. Tanto o Senhor Jesus como os discípulos. Então, nossa, vamos descansar. Vamos entrar no barco. Entrar no barco. Ninguém entrou no barco com a gente. Não. Vamos lá. Seguindo. O povo está correndo na orla da praia. Chega lá, tem uma multidão. E aí os dois queriam descanso. O Senhor Jesus queria descanso e os discípulos queriam descanso. Eles chegam, tem uma multidão. Eu quero que vocês prestem atenção no contraste entre o Senhor Jesus e os discípulos. Os dois queriam descanso. Mas o que eles fazem com a importunação do descanso deles? Ou seja, eles não tiveram descanso. Às vezes você está, poxa, eu quero descanso, e o descanso é justo. Você fala, poxa, eu vou descansar. Mas aí bate seu vizinho, Manuel manda mensagem, estou com o rosto tudo inchado. Tem que levar ele lá para o hospital, vamos pegar o livro, né, Manuel? E vamos ir. Então, assim, às vezes você quer descanso, e o descanso é bom. Só que alguma coisa importuna o seu descanso. Como que você reage? Como o Senhor Jesus reagiu? Como os discípulos reagiram? Verso 34. Quando o Senhor Jesus saiu do barco e ele viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles. Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora esse povo, para que eles possam ir para os campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha a diferença, meus irmãos. O Senhor Jesus chega, tem uma multidão. E o Senhor Jesus se move de compaixão. Tem aquela multidão e o Senhor Jesus se compadece deles porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Jesus era o pastor que ia apacentar eles. Então o Senhor Jesus entrega o que eles mais precisam. E o que eles mais precisam é o ensino de Jesus. Jesus começa a ensinar eles. Jesus começa a ensinar, porque eles eram como ovelhas, como não tem pastor. E Jesus ensina, Jesus está ensinando, Jesus está ensinando eles, falando acerca do reino de Deus. Só que passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, começa a ficar de noite. Os apóstolos perdem paciência. Jesus, manda embora esse povo. Olha, aqui é deserto, a gente veio para o deserto, eles seguiram a gente no deserto, não tem o que comer, manda embora, despede esse povo, para que cada um possa comprar a sua comida. Não quero ver povo mais, não quero ver multidão mais, despede esse povo, Jesus. É o que dizem os discípulos. Verso 37, o Senhor Jesus responde: deem algo, por que vocês estão mandando que eu despeça eles para que eles possam comer? Deem a vocês ele de comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para lhes dar de comer? E a pergunta é, primeiro, aí há um contraste muito grande entre a compaixão de Jesus, o amor de Jesus e a indiferença dos discípulos. E eles são indiferentes por 2 motivos. Primeiro, eles querem que a multidão seja embora, e tem outra, vai custar muito Jesus. Primeiro, Jesus manda eles embora. O Senhor Jesus, dá a eles de comer. Você quer que a gente gaste 200 denários? Vamos lá, 1 denário era um dia de um trabalhador comum. 200 denários é mais ou menos 8 meses de trabalho. Pensa em você trabalhando 8 meses para dar pão para uma multidão. Trabalhar 8 meses aqui, o meu ano está começando, então você vai começar a trabalhar agora. Você vai trabalhar 8 meses. No fim, você vai juntar todo o dinheiro que você pegou e você vai dar para as pessoas para alimentar elas. Nós somos muito bons em dizer, nossa, mas que indiferença dos discípulos. Mas que povo ruim. Olha só, manda embora. Isso vai custar muito. Mas nós estamos dispostos a nos gastar? Nós estamos dispostos a entregar? E isso pode significar 2 coisas. Primeiro, pode significar que eles tinham dinheiro. Eles tinham os 200 denários, eles abriram o bolso. Pô, velho, 200 denários, tem 205 denários. 200 denários. A gente vai gastar 200 denários? Pode ser que eles tinham os denários e pode ser que eles não tinham. Mas eles perguntam ao Senhor Jesus: isso exigiria 200 denários? Devemos gastar tanto dinheiro? A gente deve gastar tanto dinheiro em pão para dar de comer para esse povo? A gente deve fazer isso? A gente deve gastar tanto dinheiro para dar pão para esse povo? Para esse povo que está seguindo a gente no momento que a gente deveria estar descansando? É isso que a gente tem que fazer, Senhor Jesus? Verso 39. Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar em grupos na grama verde. E agora eu quero que vocês
trabalhem a sua capacidade de enxergar o Novo Testamento, o Antigo Testamento no Novo. Vamos lá. Vocês conseguem se lembrar de um versículo, de um salmo, estou dando dica demais, né? De um salmo muito famoso, que está ligado ao verso 34 e ao verso 39. Quando o Senhor Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E no verso 39, o Senhor Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos de uma grama verde. Conseguiram se lembrar? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, o meu cálice transborda. O Senhor é aquele que cuida do seu povo, e Jesus é aquele que cuida do seu povo. Então Jesus, vendo que as pessoas eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor, Jesus chama e manda que o povo se assente. Olha só o que está acontecendo. Então o Senhor Jesus ordenou que todo o povo se assentara em grupos na grama verde, e assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou seus discípulos para que eles servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram foram 5.000 homens. O Senhor Jesus multiplica pão e peixe. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é, primeiro, o Senhor Jesus vira para eles, o que vocês têm? Eu tenho 5 pães, verifiquem, eles verificaram, nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães para alimentar quantas pessoas? Depende da pessoa, né? Lá na loja tem pessoa que come 5 pão, só ele, sozinho. Tô brincando, mas é porque esse pão é um pão diferente, esse pão não conseguiria comer 5. Esse pão era um pão redondo e grande, tanto que o Senhor Jesus pega e parte o pão. Então, provavelmente 5 pães daria para alimentar umas 20 pessoas. A gente comeria aí os 5 pães. 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus manda reunir. Então o Senhor Jesus parte o pão, já prefigurando o que a gente vai fazer mais à frente na ceia, né? Ele parte o pão, ele dá graças. E ele distribui aos discípulos para que distribuíssem a todos. Eles então começam a distribuir. E quanto mais eles distribuem, mais tem. E quanto mais eles distribuem, mais tem. E quanto mais eles distribuem, mais tem. E sobra 12 cestos cheios de pão e de peixe. O peixe, não era... Que tipo de peixe você pensa aí? Mas era tipo uma sardinha que eles levavam em conserva para a viagem. E aí sobra 12 cestos cheios de pão. Por que 12? Porque são 12 os apóstolos, cada um, o Senhor Jesus partiu aquele lá e botou na cestinha para cada um, e eles saíram distribuindo para aquelas 5.000 pessoas? Não, muito mais que 5.000 pessoas, 5.000 homens, provavelmente umas 15.000 pessoas, e eles distribuindo, e quanto mais eles tiraram do cesto, mais tinha. Algumas aplicações para a gente aqui, para a gente caminhar para o último ponto da nossa mensagem. O que a gente pode aprender de tudo isso? Meus irmãos, assim é o reino de Deus. O reino de Deus, quanto mais você dá, mais cheio você fica. No mundo, você tem 2 maçãs. Eu tenho 2 maçãs. Eu dou uma maçã, eu fico com uma maçã. Mas no reino de Deus, se eu tenho algo, eu entrego, eu fico mais cheio disso. E por que você está tão vazio, então? Porque você está dando pouco. Dê mais. Entregue mais. É isso que nós somos convidados a fazer. E mais, meus irmãos, nós lidamos com coisas que são muito maiores da nossa capacidade. Nós não conseguimos alimentar 5.000 homens. Tem coisas que nós não podemos fazer porque os nossos recursos são pequenos. Mas a pergunta não é o tamanho do nosso recurso, mas quem é o nosso Deus. Então nós entregamos os nossos poucos recursos e Ele faz, porque a obra é dele. Por isso nós não precisamos desesperar. Meus irmãos, nós somos uma igreja em plantação. O que a gente pode fazer? O que a gente tem? 5 pães e 2 peixes. Nós temos uma tarefa muito maior do que a gente pode dar conta. Mas não importa o tamanho da tarefa. Importa quem é o nosso Deus. Nós só precisamos depositar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos nas mãos do Senhor. E o Senhor vai fazer. Ele quem faz. Ele é Senhor da igreja. Ele cuida da igreja. Ele dá provisão para o seu povo. Nós podemos descansar neles. Nós não precisamos ficar temerosos. Deus, mas
Como que o Senhor vai fazer? Tem muita coisa, tem muita demanda, a gente tem muita coisa para fazer. Não importa, meus irmãos, se os nossos recursos são escassos. Nós podemos apenas depositar os nossos pequenos e escassos recursos aos pés do Senhor. Eu quero perguntar para você, qual é a tarefa que você precisa de fazer? Ou que o Senhor deu a você para fazer, que você não tem capacidade para fazer? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho a tarefa de cuidar da Lilian. Mas eu vou assumir integralmente a educação dela. Nós seremos uma família homeschooling. Nós não temos capacidade para isso. São muitas coisas, muitas questões. Tem 5 anos que eu estou lendo sobre isso. Até agora eu arranhei. Nós temos diante de nós uma tarefa muito grande. Eu tenho diante de mim uma tarefa grande, que é formar nela o caráter cristão. E o que eu posso fazer diante disso? Não, se eu não tivesse depositar a minha confiança em Deus, eu me desesperaria. Mas o que eu posso fazer é, Senhor, aqui está o que eu posso fazer. Eu confio ao Senhor a minha filha, eu confio ao Senhor a minha vida, eu confio ao Senhor tudo que eu tenho está aqui às suas mãos. Faça o que o Senhor quiser fazer. O que você tem? Mas eu só tenho apenas um ensino fraco. Deposite esse ensino fraco nas mãos do Senhor, é Ele que fará. Ah, mas eu só tenho isso. Deposite aos pés do Senhor e Ele fará. Ele engrandecerá a sua obra, Ele vai alimentar o seu povo, Ele vai ser glorificado e nós podemos descansar. O que você está querendo? O que nós estamos querendo como igreja? A gente quer crescer? Por que você quer crescer? Porque você quer ser grande? Nós somos por acaso Babel? Vamos fazer o nosso nome grande? Não, nós não queremos isso. Nós queremos fazer o nome do Senhor grande. E deixa eu te falar, o nome dele é grande. E ele vai ser exaltado, irmãos. Nós podemos descansar. Meus irmãos, como nós já dissemos várias vezes, Sarinha, João, nós estamos numa causa ganha. A causa da igreja é uma causa ganha. Nós colocamos, nós fazemos, nós obedecemos, nós pegamos os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, colocamos aos pés do Senhor e pronto, descansamos. Ele, o nome dele vai ser glorificado. Nós podemos descansar. E agora acontece algo muito incrível. E a gente começa a conhecer um pouco do caráter do nosso Senhor. Porque você vê o Senhor Jesus lidando com a multidão. O Senhor Jesus alimenta a multidão. Gente, e se você está lendo o Evangelho de Marcos até agora, você sabe quem é a multidão. A multidão é quem rejeita Jesus. A multidão rejeita Jesus. E quando a multidão atrapalha o descanso de Jesus, Jesus alimenta a multidão. Jesus se compadece da multidão. Jesus tem misericórdia da multidão. Jesus age com amor, ensina. Só que agora Jesus vai parar de lidar com a multidão. Jesus vai começar a lidar com os discípulos. E o que nos envergonha, irmãos, é que muitas vezes os discípulos são piores que a multidão. Os discípulos às vezes são mais incrédulos que a multidão. E o Senhor Jesus, então, mostra isso, mostra a sua misericórdia e ele despede os discípulos. É isso que a gente vai ver nas próximas cenas. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 45 até quase o final, até o verso 52. 45 a 52, diz assim o texto bíblico. Logo em seguida de quê? O Senhor Jesus alimentou a multidão. E o milagre foi muito grande, comeram quase 5.000 pessoas, todos que comeram ficaram satisfeitos. Esse é um ponto que eu esqueci de pegar, né? Todos que comeram ficaram satisfeitos. O ponto é, o que satisfaz você? Essa frase pra gente parece uma frase clichê, né? Ah, comer e ficar satisfeito, é óbvio, eles comem e ficam satisfeitos, né? A gente come um hambúrguer e a gente fica satisfeito. Mas pense nisso para pessoas que já passaram fome. Talvez você que nunca passou fome, não sei, na verdade, mas muito provavelmente não, mas aquela pessoa que passa fome, ela acho que entenderia isso com mais peso. E aquele era um povo em uma região que não tinha comida em abundância. Mas o Senhor Jesus multiplica em abundância. E o Senhor Jesus satisfaz as pessoas. É o Senhor Jesus que é o pão vivo que desceu do céu, que pode de fato nos satisfazer. E a gente pode aplicar isso para a nossa vida. O que pode satisfazer? Você está correndo atrás de que tipo de pão? Que tipo de coisa você está querendo? Fala assim, não, isso aqui vai preencher meu coração. Isso aqui, olha, dinheiro, vai, não vai. Sucesso, poder, diploma, sei lá o que você pensa que pode satisfazer. Mas o ponto é só o Senhor Jesus que pode satisfazer de fato a sua alma e eternamente, não só aqui, mas para a eternidade também. Esse é o Deus misericordioso que é o bom pastor das ovelhas. E aí você lembra mais uma vez na música do Projeto Sola? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.
Eu faço uma pergunta para você. O Senhor é seu pastor? Ele é seu pastor? Se Ele é o seu pastor, é Ele quem te satisfaz. Se Ele é seu pastor, é Ele quem te alimenta. Se Ele é seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa de ter. Se Ele é seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa desejar. Você não precisa de querer aquilo que não é seu. Você não precisa querer aquilo que o seu pastor não dá. Porque o seu pastor é um bom pastor. E ele é bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. E o que você acha que você não tem, que você deveria ter? E você começa a desejar. Irmão, se ele é seu pastor, ele cuida de você. Você pode descansar nele. Assim como a multidão fez, satisfeita no Senhor Jesus. Mas agora, o Senhor Jesus despede a multidão. E a gente aprende um pouquinho mais sobre o caráter do nosso Senhor. Verso 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. E aí, o termo é realmente de insistir veementemente. Ele falou, não, vai. Para eles, parece que os discípulos não queriam ir. Porque o Senhor Jesus teve que insistir com eles. Uma coisa é eu falar assim, Sarinha, vai para lá. Aí a Sarinha, não, eu insisto, não, vai para lá. Vai. Provavelmente é isso que aconteceu. O Senhor Jesus entra no barco e despede. E o Senhor Jesus insiste. Logo em seguida, o Senhor Jesus insiste com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, enquanto eu despeço a multidão, entre no barco, vão para Betsaida. E tendo despedido, então o Senhor vai, despede a multidão, mas não despede a multidão como os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão. Jesus despede a multidão, mas Jesus não despede a multidão com indiferença. Jesus despede a multidão, mas ele despede a multidão alimentada, não só com o ensino do Senhor Jesus, mas também com bom pão, muitos pães e muitos peixes. O Senhor Jesus então despede a multidão. E o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele está cansado. E o Evangelho de Marcos é o que mais tem isso. Imediatamente, o Senhor Jesus cansado, multidão. Onde que o Senhor Jesus vai, tem multidão. Aí o Senhor Jesus fala, eu vou descansar. Aí quando ele vai para um deserto, ele chega no deserto, mais multidão. Ele ensina a multidão, fica à noite, ele multiplica pão e peixe, dá para a multidão, serve a multidão, ele insiste com os discípulos vão embora, vão para frente, eu vou despedir a multidão, ele então despede a multidão, e Jesus vai correr para fazer o quê? Para que Jesus corre? Olha o coração do nosso Cristo, verso 36. Tendo despedido a multidão, subiu o monte para orar. O que você anseia? O que você deseja? Você fala assim, eu quero isso. Olha só, eu era um viciado em videogame. Não era um viciado como você pode achar. Mas por que eu era viciado? Porque um dia eu me peguei subindo as escadas, correndo. Eu só subi escada correndo, na verdade. Mas eu subi as escadas e o meu coração estava ansiando para jogar um jogo. Estava ansiando para jogar aquele jogo. E quando eu falei, poxa, o meu coração está ansiando por isso. Deus tem misericórdia de mim. Que o meu coração anseie por o que é certo. Deus mude meu coração está todo errado, ele está inclinado para o lado errado. Então eu largo isso. Então eu larguei o videogame. Mas ainda tem um resquício, ainda quando eu jogo com o pessoal, eu ganho deles, né? Tô brincando. A gente aí vai ter IBR Games, né? Na hora a gente vai fazer a divulgação. Eu ganho de todo mundo aí. Tô brincando. Ou não, acho que sim. Não, o Vinicinho eu perco. Vinicinho irmão, largue o jogo. Mas assim, não, de verdade, se você, se você olhar, você fala, não, Anderson, você não é viciado, você lê muita Bíblia, você lê muito livro, só que o coração meu estava ansiando por aquilo, estava desejando aquilo. E eu me lembro do começo da minha conversão, quando eu ansiava também. Eu trabalhava o dia todo, e eu ficava doido para chegar em casa, para poder abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Meu coração ansiava por Deus. E aí, como o salmista diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim meu coração anseia por ti, ó Deus. O meu coração ansiava por Deus. Só que o meu coração, com o tempo, começou a ansiar por outras coisas. E coisas mais idiotas que você pode imaginar. Porque quando você olha o ídolo do outro, você fala, não é possível que ele se entregue a isso. Entretenimento, ficar vendo vídeo no Sou Eu na Vida, 5 horas. Direto aquilo ali. Não, a banda favorita. Quando você olha para alguém que ama uma banda, você olha de fora, você fala, isso é ridículo. A pessoa vive e respira aquele negócio, é o dia todo aquele trem, o dia todo aquilo. Porque não é o seu ídolo, é o ídolo do outro.
Mas todos os ídolos são inúteis. Todos os ídolos destroem a gente. Todos os ídolos levam a gente para a destruição. E o coração do Senhor Jesus está ensinando algo para a gente. O Senhor Jesus está cansado. O Senhor Jesus está exausto. O Senhor Jesus despede a multidão. Ensinou. Gente, eu não sei. Quando eu saio daqui, eu fico exausto. Quero chegar em casa e quero ler. Eu fico cansado, exausto. Cansa ensinar. O Senhor Jesus está ensinando. Quando o Senhor Jesus despede a multidão, ele vai para o monte orar. Porque ele tem refúgio no Pai. E eu quero perguntar, qual tem sido seu refúgio? Você tem corrido para quê? Os ídolos são inúteis. Os ídolos não podem satisfazer. E tudo aquilo para o que você corre, que não seja o Senhor Jesus, vai destruir você. Mas quando você corre para o Senhor Jesus, e você encontra nele descanso, você pode fazer as outras coisas. Você tem descanso para fazer as outras coisas. E o Senhor Jesus orando, ele vê os discípulos. E agora ele não vai lidar mais com a multidão, mas ele vai lidar com os discípulos. O que está acontecendo aí? Verso 47. O Senhor Jesus ora, então, despede a multidão, vai para o monte orar. Verso 47. Aí eu vou ler até o verso 52. 47 e 52. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, algumas versões vão dizer aí, na quarta vigília da noite, que era em 3 e 6 horas da manhã. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Já estava a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver quem de fato Jesus é. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o próprio Deus encarnado que alimenta o seu povo. E na linguagem de João capítulo 6, porque essa passagem da multiplicação de pães é a única passagem que tem nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas falam sobre ela. E o evangelista João, quando ele está falando, em João capítulo 6, a gente vai visitar quando a gente for falar sobre a ceia, o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que alimenta, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. O Senhor Jesus é aquele que nos alimenta. Os seus pais comeram maná do deserto, mas eles morreram. Aquele que comeu o pão que eu lhe der viverá eternamente. Eles não tinham entendido esse discurso, porque Marcos é mais sucinto no discurso, mas João estende o discurso. Eles não tinham entendido, o coração deles estava endurecido. Então, quando o Senhor Jesus lá no monte orando vê eles e o Senhor Jesus vai a socorrê-los no momento de angústia, no momento de aflição que eles estão, o Senhor Jesus vai até eles. Quando o Senhor Jesus chega, você tem que reparar que isso já aconteceu antes. O Senhor Jesus estava dormindo no barco, a tempestade, eles, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, a gente vai morrer aqui, o Senhor não se importa. Jesus levanta, por que você tem tão pouca fé? Então Jesus acalma a tempestade. Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele sabe que Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele sabe que Jesus controla todas as coisas, controla a natureza, porque ele é o Deus encarnado. E aí, na alta teologia deles, quando eles veem Jesus, falam, é um fantasma. Ah! E eles gritam. Eles gritam, porque eles acham que é um fantasma. Olha o nível de incredulidade, de que eles não sabem. A teologia deles é muito ruim, gente. A teologia deles é muito ruim. E eu vou falar sobre teologia ruim lá no final. Eu vou encerrar falando sobre teologia ruim. A teologia deles é ruim. Ele não estudou no Martin Bucer. Como assim? Fantasma. Jesus, então. Sabe o que Jesus faz? Eles estão aterrorizados. Mas Jesus imediatamente diz, coragem, sou eu. Não tenham medo. Jesus não acalma a tempestade para depois falar para eles ficarem... Jesus deixa a tempestade continuar correndo. Né? A neblina, pelo menos, que estava lá, uma fumaça, imagina? O que eles estavam achando? Um fantasma. Jesus não faz nada. Jesus primeiro diz para que eles tenham coragem. Havia vento, né? O verso 51 diz, subiu no barco e o vento se acalmou. Então, você vê que o vento estava loucamente debatendo contra o barco. Jesus não acalma o vento para depois dizer, calma. Jesus, no meio da tempestade, ele fala para você, calma. Tenha coragem,
sou eu. Eu estou aqui. Eu sou o Senhor. Eu controlo a sua vida. Eu controlo as tempestades. Eu controlo a natureza. Eu controlo todas as coisas. Não tenho medo. E eu quero perguntar, que tipo de tempestade você tem passado? Eu conversei com um amigo meu que tem passado por uma grande tempestade. O filhinho dele está com algumas doenças congênitas e ele diz o seguinte, olha, ele falou para mim, Anderson, eu tenho mais certeza do que Jesus vive do que meu filho está doente. Meu filho está doente, mas eu tenho mais certeza de que Jesus vive. E por isso eu canto aquela música, tem músicas que são difíceis para eu cantar. Por exemplo, aquela música que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Meu coração está cheio de temor. É difícil para mim cantar essas músicas, ele falou. Mas eu tenho mais certeza que Jesus vive do que meu filho está doente, então por isso eu posso cantar. Por isso eu não preciso de temer. No meio da tempestade, eu não preciso de temer. Porque Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da vida do meu filho. E a vida do meu filho está nas mãos de Deus. Portanto, eu não sei o que vai acontecer com meu filho, mas eu sei que Jesus vive. E se eu sei que Jesus vive, temor não há. Se eu sei que Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Se eu sei que Jesus vive, eu posso descansar. E a pergunta é, por que que nós ficamos loucos com as nossas tempestades? Tem uma coisa que é verdade sobre as tempestades. Eu disse para ele, as tempestades passam. Não existe tempestade que dura a vida inteira. A tempestade vai acabar. E Jesus vive. Ele é Senhor sobre a tempestade. Por isso, no meio da tempestade, no olho do furacão, ele vira para a gente e diz, coragem, sou eu. Não tem mais. Não tem mais. Depois ele sobra no barco. Ele acalma a tempestade. Ele trata com os discípulos também. E aí é dito no verso 52, por que eles estavam tão temerosos? Pois eles não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Eu quero perguntar, por que você está tão temeroso? Meu irmão, nós somos uma igreja em plantação. Eu preciso de aplicar isso para a nossa realidade. Nós não temos motivo para temer. Nós não temos motivo para temer. Nós pegamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, ensinamos a Bíblia. E Deus vai guiar a nossa igreja de acordo com a vontade dele. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar apavorados. E se nós estamos, é porque o nosso coração está endurecido, porque a gente não compreendeu quem Jesus é. Por que o coração deles estava endurecido? Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Porque se eles tivessem compreendido quem é Jesus, eles não estariam temerosos agora. E por que nós muitas vezes estamos temerosos? Porque nós não compreendemos, embora a gente tenha infinitamente mais revelação do que eles. A nossa revelação de quem é Jesus Cristo é infinitamente maior do que a revelação que os discípulos tinham. Meus irmãos, nós estamos expondo o Evangelho de Marcos há meses. Nós estamos diante do nosso Senhor, sobre o seu caráter, o seu poder, a sua bondade. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é santo. E o título da nossa mensagem hoje é Pastor compassivo, sustentador e misericordioso. Porque o nosso Cristo não é um Deus que é alheio às nossas dores, pelo contrário. Ele é um pastor que cuida das ovelhas. Ele é um pastor que se importa com as ovelhas. Ele é um pastor que é compassivo, porque quando ele vê as ovelhas sem pastor, ele se compadece, ele as pastoreia, e ele cuida das ovelhas, e ele ensina as ovelhas, e ele alimenta as ovelhas. Ele é um pastor compassivo, mas mais do que isso, ele é um pastor sustentador. Ele quem nos sustenta, ele quem nos dá vida. E mais do que isso, ele é um pastor misericordioso. Sabe por quê? Porque apesar das demonstrações de falta de fé dos discípulos, ele continua cuidando dos discípulos. Os discípulos pisam na bola e o Senhor Jesus ensina com misericórdia. O apóstolo Pedro nega 3 vezes e Jesus pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. O Senhor me ama. Então, nós não temos um Deus que não se importa conosco. Nós não precisamos ser perfeitos para ser seguidores de Jesus. Porque Jesus chama os imperfeitos. Não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. São aqueles que não podem, são aqueles que não conseguem, são aqueles que não fazem. E agora, encerrando a nossa mensagem, o verso 53 em diante. Jesus lida com a multidão,
Jesus lida com os discípulos e agora Jesus lida com a multidão. E esses 6 versículos finais servem para nos humilhar, irmãos. Humilhar a nossa arrogância. Sabe por quê? Porque os discípulos não creem, mas o povo logo crê. Olha só o que está dizendo aí. Primeiro, está dividido em 2 partes aí. Primeiro, do verso 53 ao verso 54. O povo reconhece a Jesus Cristo. Verso 53. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que eles desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Então, olha só, você tem os discípulos não reconhecendo, e você tem Jesus atracando, e quando ele sai do barco, o povo já reconhece quem é Jesus e se aproxima diante de Jesus. Os discípulos falham, mas o povo reconhece quem é Jesus. Então, diante do reconhecimento de quem Jesus é, Jesus cura o povo. É o que está aí do verso 55 ao verso 56. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em suas macas para onde ouviram que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Por que eles fazem isso? Eles estão aprendendo lá com a mulher do fluxo de sangue, né? Eles também têm a teologia ruim. A teologia deles é muito ruim. O Senhor Jesus está andando, não, deixa eu só tocar aqui o negócio. Só tocar na veste, é meio que um misticismo. Deixa eu tocar, porque tocou lá, funcionou com a mulher, então vai funcionar comigo. Então, deixa eu apenas tocar. A teologia deles é ruim. Mas sabe o que é gracioso, irmãos? Que Deus também é o Deus daqueles que têm teologia ruim. Deus não cura apenas aqueles que têm a teologia reformada. Deus não cura apenas aqueles irmãos da Igreja Batista Reformada. Mas tem talvez irmãos que têm uma teologia muito ruim e pensam, se eu tocar na veste, eu vou ser curado. Eles tocam, eles são curados. Porque Deus é gracioso, compassivo para todos aqueles que vêm até Ele. E qual que é a lição que fica para a gente de tudo isso que a gente viu, meus irmãos? Qual que é a lição que fica para a gente? Primeiro, temor. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Primeiro, sobre o contraste que havia abismal entre o coração do Senhor Jesus Cristo e o coração dos discípulos. Os discípulos são aqueles que têm a boa teologia. A teologia dessa também é ruim, né? Mas enfim, depois melhorou quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e fez ele ser testemunha. Mas o abismo que há entre o Senhor Jesus e o abismo que há entre o coração dos discípulos devem causar para a gente temor. Porque eles são discípulos, eles seguem Jesus. Mas eles estão falando, Jesus, manda esse povo embora. Jesus, isso vai custar muito para a gente. E às vezes você pensa assim, olha, tem pessoas novas chegando no nosso meio. Tem pessoas que estão no nosso meio e precisam de atenção, de amor. Só que o que atenção e amor significam? Trabalho demais. Nossa, muito trabalho. Vai custar muito, 200 denários. Vai custar o meu conforto. Eu vou ter de parar de jogar o meu PlayStation. Não. Não. Fulano de novo, não. E o abismo que existe entre o Senhor Jesus e o nosso abismo, e o nosso coração é demais. Só que quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que não querem mais viver com o coração que eles tinham, mas que querem receber um novo coração. Porque, meu irmão, eu era aquele que dizia, eu não quero. Eu era o homem do subsolo de Dostoiévski. Leu, Emmanuel? O que o homem do subsolo de Dostoiévski diz o seguinte? Ele diz o seguinte, que o mundo se exploda, eu quero tomar minha xícara de chá. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer. Eu quero tomar o meu chá. Ele é um niilista. Ele só preocupa consigo mesmo. Ele só tem os olhos em si. Ele não está preocupado com os outros. E todos nós éramos o homem do subsolo de Dostoiévski. Todos nós estávamos olhando só para nós mesmos. Mas apareceu aquele que ofuscou com seu brilho os nossos olhos e agora nós podemos contemplar a sua glória. E nós então paramos de olhar para a nossa xícara de chá. E nós aprendemos que o mundo é mais que o nosso umbigo. O mundo é mais do que os seus planos e projetos. Há algo muito maior acontecendo. É o reino de Deus que está sendo estabelecido na terra, no meio do povo dele aqui agora. E o que nós temos feito para estabelecer o reino de Deus aqui na igreja? Nós queremos às vezes mudar o mundo inteiro, mas nós não mudamos a nossa casa. Nós somos o revolucionário da música
do André. E nós então achamos que o problema está em outro lugar, mas o problema está no nosso coração. Meus irmãos, como nós queremos mudar o mundo? Se nós não mudamos a nossa vida, e se nós não vivemos aqui em comunidade, em amor. E se nós não praticamos misericórdia uns com os outros. E se nós não preocupamos mais do que o que é do outro, do que o que é o nosso. Meus irmãos, a igreja de Jesus é gloriosa. Nós só precisamos de obedecer e ser igreja. É glorioso, porque nós somos aqueles que fomos encontrados por alguém que tem amor e compaixão, e agora nós paramos de olhar para nós mesmos. Então então pouco nós importamos com a nossa vida. Se vai custar 200 denários, se vai custar muito tempo, se vai custar o nosso conforto, eu não quero conforto. O meu descanso não está aqui. O meu descanso está no Senhor. E enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar para a glória dele. Meu irmão e minha irmã, o discípulo é aquele que entendeu que não tem conforto. O discípulo é aquele que entende que a missão está rocheada e no meio dela, e o prêmio dela, muitas vezes é a morte, e a morte de si mesmo. E se você não entende isso, você não é discípulo, você é multidão ainda. E o que resta para você é pedir: Senhor, me transforme em discípulo. Senhor, eu posso ser discípulo. Porque às vezes você tem brincado de crente a vida inteira. E naquele grande dia você vai ouvir duras palavras. Mas a misericórdia para nós, irmãos. Porque a sua história não é diferente da minha. Todos nós éramos homens que só pensavam em si, mas nós encontramos Ele. E agora o nosso coração é semelhante ao dele. E agora quando vem multidão, eu não importo com a minha vida, eu quero Cristo glorificado. Cristo vai receber glória na minha vida. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Não importo, estou crucificado com Cristo Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando você faz isso, você encontra vida, alegria e todas as coisas. Você reconhece quem Ele é. Então você pode ser um discípulo. E você vai ser alimentado pelo bom pastor das ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E você vai entender que aquilo que você não tem, você não precisa. E você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. O Senhor refrigera minha alma. O Senhor é minha alegria. O Senhor é minha glória. O Senhor é meu amor. Eu amo ao Senhor Jesus, porque a sua graça é maior do que a vida. Eu estou tomado pela graça dele e agora pouco importa. Eu sei de uma coisa: ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor compassivo, sustentador e misericordioso, que abraça todos aqueles que vêm até ele. E o que nós vamos fazer, meus irmãos, agora é exatamente isso. Nós vamos participar do banquete. Nós vamos participar do banquete que ele nos entregou com o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, e nós temos vida por conta disso. Bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Que o Senhor faça de você não multidão. Que você deixe de ser multidão. Mesmo entre a membresia da igreja. Porque há pessoas que são membros e são multidão. E que a sua oração seja: Senhor, não quero ser multidão, mas eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. O Senhor me aceita como discípulo? Sim, filho. Tome a sua cruz e me siga. Comece essa linda trajetória rumo à eternidade. Tome a sua cruz e siga-me. E se alimenta de mim. Porque aquele que come minha carne e se alimenta de mim viverá eternamente. Porque eu dou a minha carne em favor daqueles que creem em mim. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Deus que transforma aqueles que pertenciam à multidão em discípulos, discípulos seus, para seguir os seus passos e ter o coração igual ao dele. Vamos orar. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é compassivo conosco. Porque todos nós, Senhor, éramos multidão. Porque cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor veio até nós. O Senhor não nos deixa na tempestade sozinho.
O Senhor vem até nós e o Senhor nos sustenta. O Senhor cuida de nós. O Senhor é misericordioso conosco e o Senhor nos envia. E no meio da missão, Deus, nós sabemos que há a morte e a renúncia, mas nós também sabemos que há cuidado. A missão, ela tem sacrifício, mas ela tem glória. A missão tem sacrifício, mas tem o teu cuidado. E o que nós queremos é ser cuidados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso pastor. Por isso nada vai nos faltar. Nós sabemos, Senhor, que às vezes o nosso descanso aqui na terra é um pouco frustrado às vezes. Mas nós ansiamos por um descanso que é eterno. Porque o Senhor é o nosso descanso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aplica essa palavra a todos os corações que me ouviram, que nós, todos nós como igreja, possamos viver à luz dessa verdade, para a tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. O que a gente vai fazer agora é ir para essa mesma passagem aqui, só que de João, só que lá para o final. João capítulo 6. O Senhor Jesus, se